Oi, oi, musicais! Seja bem-vindo ao canal da Musicuidar. Eu me chamo Caroline Santos, sou musicoterapeuta e é muito bom te ter aqui. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante: a avaliação em musicoterapia. Vamos conversar sobre isso? Antes de qualquer intervenção em musicoterapia, existe um momento essencial no processo do nosso paciente, que é a avaliação. É nesse momento que eu, como musicoterapeuta, passo a ouvir o meu paciente não só com os ouvidos, mas com os olhos, com o corpo, com o afeto. Porque a avaliação é como um encontro entre o musicoterapeuta e o paciente dentro de um contexto musicoterapêutico. É um processo de escuta, leitura e descoberta de quem é aquele ser musical diante do terapeuta. E aí é muito válido a gente pontuar que quando a gente vai falar sobre avaliação, o profissional ele vai avaliar muito além do que simplesmente as habilidades musicais desse paciente. E a música vai ser esse meio que vai permitir acessar funções, vínculos e potencialidades que muitas vezes por meio de palavras não apareceriam. Não só a música, como os sons, como o ambiente sonoro que você pode proporcionar ao seu paciente. Então, o olhar do musicoterapeuta ele já começa a ficar ali direcionado a um ponto muito importante que nós temos que avaliar do nosso paciente, que é de fato a sua musicalidade. Como que esse paciente ele reage aos sons? Como que ele recebe essas sonoridades que são expostas? Então, esse paciente ele se interessa ou ele se incomoda? Ele tenta imitar ou ele também tenta silenciar? E é por meio desse caminho que você pode perceber que já começamos ali a enxergar mais do desenvolvimento dessa criança. No meu caso aqui, eu estarei pontuando sobre a avaliação em musicoterapia dentro do contexto infantil. Então, nesse contexto, a gente vai olhar também para as habilidades, para as dificuldades, para os desafios que esse paciente tem. E nós vamos utilizar ali como a ferramenta principal a música e as sonoridades, os sons que esse paciente vai receber ou também emitir. Entramos também num aspecto muito importante. Como está a comunicação musical desse seu paciente? Há trocas no momento em que você está interagindo ali por meio de algum som, de algum instrumento? Há pausas? Há espera nesse momento? O corpo, ele fala junto com o som? Como está a sintonia desse seu paciente? Agora, por que que isso é tão importante? Por que que nós devemos começar, seria o ideal, avaliando a musicalidade desse paciente? A sua ferramenta de trabalho, de fato, é a música e o som. Então, você precisa avaliar como isso chega ao seu paciente, para que depois de avaliar as dificuldades que você vai precisar traçar ali como um objetivo terapêutico, você se comunique de maneira musical ou sonora de forma que faça sentido para esse paciente. Então, se é um paciente mais aberto a canções, então você já sabe que ali será um caminho facilmente acessado. Mas se não, se já é um paciente que há mais recusas, então é um paciente que geralmente tem interesse por sons específicos, você precisa ter isso muito bem estruturado para que quando você vai fazer o seu plano de intervenção, faça sentido as propostas de atividade que você vai trazer para esse seu paciente. Então, nós partimos também para avaliar outros pontos, como, por exemplo, as funções cognitivas e executivas. Então, nós vamos ali avaliar como está a atenção dessa criança, como que essa criança está ali interagindo socialmente e a memória dessa criança. O controle inibitório também a gente vai começar a observar tudo isso. Por quê? Porque ali, muitas vezes a família, ela vai trazer alguma queixa principal ou até mesmo queixas secundárias. Porém, muitas vezes a família vai trazer de uma forma mais global, como por exemplo, eu sempre gosto de citar esses exemplos da comunicação. A minha criança, ela tem uma dificuldade ali na fala. E aí, quando você vai avaliar a comunicação como um todo, você vai perceber que muitas vezes essa criança ainda nem compreende o que é falado. Então, você percebe que a criança ali também tem um prejuízo na comunicação receptiva e você vai ali listando pontos importantes que trazem um aspecto significativo naquilo que a família trouxe. E aí você vai entendendo como tudo isso acontece. E aí vai ficando mais fácil você se direcionar para aquele objetivo principal, mas entendendo
onde que você vai ter que atuar ali de maneira mais precisa para poder então chegar no objetivo principal. Um outro exemplo, muitas vezes a família vai trazer, a criança não se interessa ou se interessa pouco, e quando você vai avaliar a questão da atenção, você vê que não é somente uma interação, mas também uma dificuldade de atenção, de sustentar essa atenção. Então você vê que esses pontos são muito importantes para o musicoterapeuta avaliar como um todo. Outro ponto importante também são os aspectos emocionais. Então, como esse paciente, ele demonstra alegria? Como que ele expressa para você que ele está chateado, que ele está triste? Como que esse paciente se expressa quando está frustrado? É onde entra o olhar clínico do musicoterapeuta, porque muitas vezes isso vai poder ser avaliado por um simples tocar de tambor, ou até mesmo uma simples expressão cantada. Um outro ponto que eu gosto de avaliar muito é quando essa criança ela está ali em um momento de interação musical, se ela busca pelo outro. Ela partilha desse espaço sonoro com o terapeuta ou é um momento mais individual? Como que é a música para ela? Como que é tocar para ela um instrumento? Como que é partilhar um instrumento? E aí entra um outro ponto importante, que tudo isso para ser avaliado não tem como ser avaliado somente em uma única sessão. Então, quando você tem um vínculo construído ali já com o seu paciente, é importante traçar também por quanto tempo você vai avaliar. Geralmente, as avaliações que eu realizo duram ali entre 4 a 5 sessões, dependendo muito também do perfil do seu paciente. E aí é importante que nesse momento você crie diferentes situações musicais para poder avaliar diferentes questões. E aí eu já destaco que as improvisações musicais são um ótimo recurso para avaliar diversas questões. Uma das que citei seria o controle inibitório, por exemplo. Porque na improvisação musical, essa criança, ela vai precisar ali conter certas respostas, ela vai precisar inibir algumas respostas, ela vai precisar filtrar algumas respostas, ela vai precisar organizar, planejar como eu vou cantar isso, como eu vou improvisar sobre essa história musical que estamos criando. Então, na improvisação musical, a gente também consegue ver o tempo de interação dessa criança. Também nós temos jogos sonoros, são uma ótima oportunidade de você analisar ali a atenção, a memória do seu paciente, atividades de escuta, de canto, do tocar. Uma coisa importante que eu sempre digo é: você precisa ter um vínculo bem estabelecido com esse paciente, associando junto com o que a família trouxe dos seus principais interesses, daquilo que prende a atenção, para que você possa traçar ali uma avaliação com propostas que façam sentido para esse paciente engajar, para que ali você tenha a chance de fazer uma boa avaliação. E aí tudo isso vai ajudar você a entender como que o seu paciente ele se organiza musicalmente, emocionalmente e também relacionalmente. Ainda sobre a improvisação, é muito importante também utilizá-la no processo de avaliação, porque ela vai cada vez mais contribuir para esse processo de vínculo terapêutico. Porque na improvisação, a proposta é que você seja você mesmo. Então, você proporciona a esse paciente esse caminho, esse espaço de se expressar, seja de maneira verbal ou não verbal, seja por meio de um instrumento ou por meio do canto, seja por meio apenas de um movimento corporal. Então, é muito importante que na improvisação, o musicoterapeuta, ele entenda a olhar além do que aquele material sonoro, além do que como aquela música está sendo feita em termos de notas musicais. O musicoterapeuta ele não deve focar na perfeição musical, não existe. O musicoterapeuta está ali para avaliar como esse som está sendo emitido, como que este material sonoro ele está sendo expressado. Pausa para o café. É importante a gente entender que o objetivo da avaliação não é só de analisar o comportamento, mas de entender, compreender esse paciente como um todo, porque ali ele vai estar dentro de uma experiência musical. Então é importante que você o compreenda para que então esse vínculo já estabelecido traga bons resultados para esse plano de intervenção.
para você entender como que essas propostas, esses objetivos que foram traçados, eles vão ser realmente alcançados por meio da ferramenta que a gente utiliza, que é a música, é o som. Gente, assim, para um bom plano de intervenção, é muito importante que a avaliação ela seja bem realizada. E isso eu estou falando da primeira avaliação. Lembrando que depois essa avaliação ela tem que acontecer novamente, porque você vai continuar acompanhando o seu paciente. E aí esse tempo ele vai variar de acordo com o seu método de trabalho, de acordo com a sua experiência. Eu costumo avaliar os meus pacientes de 3 em 3 meses, alguns de 6 em 6 meses. Isso vai depender muito também desse paciente, do processo que você estabeleceu e de como isso está sendo recebido pelo paciente. Mas é importante entender que a avaliação ela é contínua, porque você precisa acompanhar como que seu paciente está desenvolvendo. Você vai precisar mudar ali algum objetivo? Você vai precisar atualizar no plano de intervenção? Você vai precisar continuar avaliando seu paciente para que você perceba quais são as evoluções, quais ainda são os pontos que a gente precisa focar, quais as dificuldades que permanecem, quais as habilidades que já foram adquiridas por esse paciente. E aí, se falando sobre plano de intervenção, a gente tem que entender isso, que o plano de intervenção, baseado nessa avaliação contínua, ele não vai ser um plano de intervenção rígido que foi construído daquele jeito no início do processo e vai terminar daquele jeito, não. Ele vai se adaptando, ele vai se modulando, vai se atualizando. Isso é muito importante para a prática do profissional, quanto também para o desenvolvimento desse paciente. Porque ali você vai poder olhar para você também enquanto profissional. Se aquilo que você está fazendo faz sentido permanecer, se precisa também de alguma alteração, isso é muito importante. E aí, sobre planos de intervenção, pergunta a você, quer que eu fale sobre ele aqui no canal? Escreve aqui nos comentários que aí eu vou providenciar esse vídeo. Porque também é um ponto muito importante na jornada dos nossos pacientes. Tá, vou fazer minha avaliação. O que eu preciso ter para que essa avaliação seja uma boa avaliação? O primeiro ponto é que você vai precisar registrar tudo no processo. Então, como eu falei aqui, esses comportamentos, essas respostas, tudo isso é muito importante. Então, é válido que você tenha isso anotado. E aí a gente pode entrar, por exemplo, na avaliação descritiva. Então, ali a gente vai de fato descrever tudo que esse paciente trouxe, tudo que foi aplicado, quais as respostas que foram adquiridas. Eu tenho um modelo de avaliação descritiva que eu fui formando ao longo da minha jornada profissional e nessa avaliação eu pontuo exatamente muitas perguntas como essas que eu citei aqui, que vão guiar o nosso olhar clínico. Perguntas como, por exemplo, quais recursos musicais que despertaram o engajamento dessa criança? Algo causou desconforto ou maior retraimento? Que tipo de som facilitou a comunicação? Quais funções desse paciente que parecem mais preservadas e quais funções parecem mais fragilizadas? A avaliação completa, direcionada tanto a aspectos musicais a aspectos do desenvolvimento, vai te ajudar a estabelecer um bom plano de intervenção ali com objetivos e metas muito precisos, como também vai ajudar você a ter as estratégias musicais melhores, as estratégias musicais que mais vão facilitar dentro do contexto terapêutico desse paciente. Além da avaliação descritiva, nós temos também algumas escalas, umas ferramentas que podem te ajudar de maneira quantitativa. Então ali você vai poder pontuar como que o seu paciente ele tem interagido, tanto de aspectos do desenvolvimento dele, como também de aspectos musicais. Então, essas escalas são importantes para te mostrar mais de forma quantitativa quais os percentuais que o seu paciente ele tem evoluído ou que ele precisa continuar evoluindo. Eu gosto de falar que quando o musicoterapeuta termina a sua avaliação, ele não tem ali só uma lista de observações. Ali ele tem um mapa sonoro daquele paciente. Ali você tem também dados de como esse paciente se conecta por meio da música, como ele se expressa de forma sonora, qual é a relação musical dele. Então ali é o início de um caminho terapêutico que está sendo construído. Então é isso, terminamos por hoje. Que conversa boa! Espero que você tenha gostado e que tenha ajudado você a melhorar a sua avaliação ou iniciar, caso você ainda venha iniciar como profissional. Não se esquece de sair daqui desse vídeo
sem se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Deixa o like também se esse vídeo te ajudou de alguma forma e nos vemos no próximo vídeo. Beijão da tia Carol. Tchau, tchau.